Sim, Jesus. Obrigado, Senhor. Espírito de Deus, fique à vontade com seu agir, com seu fluir, com sua glória, com seu favor. Vamos junto para mais uma mensagem. A mensagem de hoje está lá no livro de Jó, no capítulo de número 1, a partir do verso 6 ao 12. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir os caminhos do mundo. Indagou-lhe então o Senhor: observastes meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus, que se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou a Yahvé, o Senhor, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não erguestes uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou ao acusador: concedo de poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença do Senhor. Escute, a mensagem que eu tenho para você hoje é: você precisa suportar o processo. A grande verdade é que a nossa vida ela é repleta de processos. Eu e você passamos por processos dia após dia. E a cada processo que vencemos, um novo processo se inicia, um novo processo começa nas nossas vidas. E a mensagem que eu tenho para você hoje é: você precisa suportar o processo. Você precisa suportar o dia mau, você precisa suportar as provações, você precisa suportar as tentações, você precisa suportar o processo. Escute, hoje está sendo um dia muito difícil, onde eu tenho sido provado. Talvez nem era para mim estar aqui, sabe? Se fosse por mim hoje, alguma besteira eu teria feito, porque eu fui provado e eu precisei exercer os frutos do Espírito, mansidão, domínio próprio. Sabe, a minha esposa me ajudou bastante, mas hoje eu queria realmente, sei lá, a minha vontade era de fazer algo com o que aconteceu. Mas isso não vem ao caso, mas precisava vir aqui te lembrar. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar que é necessário suportarmos o processo. Quem eu e você somos em meio ao processo. Escute, talvez você conheça essa história melhor do que eu. Jó, o próprio Deus vai dizer que ele era um homem fiel, que Jó era um homem fiel e que se afastava do mal. Sabe, Satanás ele vai se apresentar diante de Deus e Satanás ele menciona, vai falar sobre Jó. Então o Senhor vai falar: observastes o meu servo, não há na terra um homem como ele, íntegro e fiel, que se desvia do mau caminho. Então Satanás ele vai dizer: deixa então que eu tire tudo que ele tem, deixa então que eu possa tirar tudo aquilo que você deu para ele.
para ver se ele é esse homem mesmo, para ver se ele é esse servo mesmo fiel, que se desvia do mal, esse servo obediente e temente a ti. Então Deus permite que Satanás tire tudo que Jó possuía. E sabe o que é mais louco? Que a história de Jó é muito poderosa, muito forte. Eu e você, talvez, no tempo em que vivemos, não suportaríamos passar o que este homem passou. Então, Satanás começa a tirar de Jó tudo aquilo que ele tem. E primeiro, os seus servos chegam a Jó e ele vai dizer que os seus rebanhos foram saqueados, que os seus rebanhos foram mortos por inimigos, e aí começa uma das grandes perdas de Jó. Alguns servos também vai dizer que os seus filhos morreram, e todas essas notícias foram levadas a Jó, sabe, em intervalos tão curtos, e em meio a um tempo tão curto, Jó fica sabendo de tudo isso, que ele havia perdido tudo. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem rico, não tinha homem rico como ele naquela terra. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem próspero. E nesse tempo, segundo alguns teólogos, acredita-se que um homem como Jó, ele era abençoado por Deus, ele era, sabe, porque ele carregava tantas riquezas, ele era um homem que tinha a aprovação de Deus. Mas a partir do momento que ele pede tudo, é como se então Deus o amaldiçoasse. É como então se Deus já não tinha mais, sabe, algo na vida de Jó, como se Deus tivesse o abandonado ou rejeitado. Mas o primeiro ponto que eu tenho para compartilhar com você é que Deus permite provações. Deus permite provações para ver quem eu e você somos quando tudo está indo mal, para ver quem eu e você somos quando tudo está dando errado, quando perdemos coisas importantes, talvez pessoas. E então Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, ele perde os seus filhos. Mano, eu acho que se fosse comigo, a primeira coisa que eu ia fazer seria murmurar, seria reclamar, seria dizer aonde o Senhor está. Porque eu estou passando por isso, porque eu perdi meus filhos, porque eu perdi toda a minha riqueza, talvez a riqueza até que ainda ia, mas perder os meus filhos. Que Deus é esse? Sabe, talvez na minha imaginação humana, a primeira coisa que eu ia fazer é me virar contra Deus ou me revoltar contra Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jó, ele não reclamou, ele não murmurou. Sabe, a Bíblia vai dizer que Jó, ele se dobra diante da presença de Deus, como sinal de humilhação e de adoração ao Senhor. Mano, o cara perdeu tudo, e agora ele está olhando diante de Deus. E em sua oração ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito forte, porque talvez muitos de nós, em um momento como esse, não conseguiríamos suportar o peso da perda. Talvez a gente não conseguiria suportar, talvez uma das primeiras coisas que a gente iria fazer é abandonar o Senhor. Mano, eu acredito que a dor desse cara era tão grande, tudo estava indo bem, até que Jó perde tudo. Talvez você se encontre assim, talvez tudo estava indo bem, mas em algum momento você perdeu tudo. Sabe, eu não sei o que você perdeu, eu não sei a provação que você está passando, mas eu sei que Deus tem poder para fazer tudo novo de novo,
Deus tem poder para restaurar tudo aquilo que se perdeu. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. O Senhor tem poder para ligar e desligar o que você ligar e desligar na terra. Ei, o Senhor tem poder para mover o sobrenatural. O Senhor tem poder para fazer novo de novo. O Senhor tem poder para fazer novamente, para restaurar os seus sonhos. Deus tem poder para restaurar todos os sonhos que talvez morreram. Deus tem poder para restaurar a esperança que talvez você perdeu. Talvez o processo que você está enfrentando é grande demais. Talvez o processo que você está enfrentando você não consegue imaginar. Você não consegue ter forças para sair. Você não consegue ter forças para se livrar desse processo, para vencer esse processo. Mas o Senhor me trouxe aqui para te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Ei, se você confiar no Senhor, Ele pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Se você confiar no Senhor, Ele pode restaurar os seus sonhos, Ele pode restaurar os seus projetos, Ele pode restaurar a sua esperança, Ele pode te dar força e vigor, Ele pode restaurar o seu ânimo. Ei, deixa eu te falar, você não vai conseguir sozinho. Tem pessoas que se encontram em desertos e querem continuar caminhando sozinho. Deixa eu te falar, não caminhe sozinho. Uma hora você vai cair, não vai ter ninguém para te ajudar. Você precisa confiar no Senhor. Sabe o que é mais poderoso? É que Jó não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua fé. Tem pessoas que perderam a fé em Cristo. Tem pessoas que perderam a esperança por conta de um momento que está passando. Escute, eu não faço ideia do que você esteja passando, mas eu falo por mim. Eu não vou perder a fé. Maior é o meu Deus do que os meus processos. E a cada processo que você passa, e a cada processo que você suporta, você sai mais forte. Sabe, o seu nível de conhecimento aumenta, sua sabedoria aumenta, e os processos, eles vão te ensinar algo. Você precisa extrair coisas que serão reveladas no processo. Muitas vezes aceitamos o processo e nos acomodamos e ficamos confortáveis. Mas deixa eu te falar, não é para você ficar confortável, não é para você se acomodar, é para você avançar, é para você vencer. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Ei, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair de todo o conforto que o processo talvez está dando a você. Ei, você precisa deixar que o Senhor restaure a sua esperança. Ei, você precisa confiar no Senhor. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Você precisa firmar a sua casa na rocha, que é Cristo. Você precisa fixar a sua vida na rocha, que é Cristo. Você precisa suportar o processo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, eu vou colocar a gente como cristãos, sabe, aonde nas igrejas não estão ensinando as pessoas a perderem. Então a gente acha que a gente sempre tem que ganhar. A gente acha que não vamos sofrer, sabe? Tem pessoas pregando o evangelho um evangelho onde não tem sofrimentos, aonde não tem perdas, aonde não tem um dia mau. Estamos ensinando homens e mulheres a vencer todos os dias, e estamos pregando o evangelho
E estamos deixando de falar que o sofrimento vem. Estamos deixando de pregar o Evangelho genuíno. E estamos deixando de falar que o dia mal vem. E estamos treinando pessoas e estamos ensinando elas a apenas receberem e não a perder. Escuta, batalhas são perdidas todos os dias, mas a guerra jamais será perdida. O Deus forte e poderoso luta todas as suas guerras e Ele nunca perdeu uma delas. Ei, maior é o final das coisas que o início delas. Você não pode perder a sua fé. Você precisa suportar o processo, você precisa suportar aquilo que você está enfrentando, você precisa suportar o dia mal, você precisa suportar a tempestade, você precisa suportar o vento forte. E você precisa suportar tudo aquilo que vem para te parar. Você precisa suportar. Você não consegue sozinho. Pare de achar que você consegue sozinho. Você é fraco demais. Você não pode, você não consegue. Ei, eu vim te falar, você não pode, você não consegue sozinho. E para quem anda sozinho em qualquer lugar, não importa. É como andar em círculos, é como correr sem saber para onde ir. É como andar em círculos e não chegar a lugar algum. Ei, não ande sozinho. O próprio Jesus não andou sozinho. Escute, você precisa suportar o processo. A Bíblia vai dizer que novamente Satanás se apresenta diante de Deus. Depois de Jó sofrer tudo que sofreu, Satanás ainda não se contentou e se apresenta novamente a Deus. E Satanás pede para tocar novamente na vida de Jó. E então Deus vai dizer: a vida do meu servo está em tuas mãos. Poupe-lhe a vida. Mano, isso é muito forte. Talvez muitos de nós vamos questionar mais que Deus é esse, que permite uma crueldade dessa, que Deus é esse, que permite a dor, o sofrimento. Ei, que Deus é esse? Muitas vezes questionamos que Deus é esse, por que do mal, por que da tribulação, por que desse sofrimento, por que da fome, da miséria. Mas deixa eu te falar, escute, Deus nos criou livres. Eu não consigo imaginar um Deus que nos criasse sem liberdade. Qual seria o sentido? Um Deus que é o único Deus criar uma criação para não somente adorá-lo, para não somente buscá-lo. Sabe, eu não consigo ver esse Deus. Qual seria a lógica de um Deus nos obrigar a ser servos ou a adorá-lo? Que Deus é esse que obrigaria a gente a adorar? E é por isso que Deus nos fez livres. Porque eu e você temos o livre acesso de escolher entre o bem e o mal. Escute, a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal estava no jardim, mas Deus deu a liberdade para Adão e Eva escolher se eles iriam comer ou não. Escute, eu e você temos a liberdade de todos os dias escolher o que vamos fazer ou o que não vamos fazer. Você precisa escolher. Deus te deu liberdade, mas quem escolhe é você. Deus não vai te obrigar a nada. Você que precisa escolher o que fazer. Então, Satanás toca na vida de Jó com enfermidades. E a Bíblia vai dizer que todo o corpo de Jó se feriu. A Bíblia vai dizer que da planta dos pés à cabeça de Jó, o seu corpo estava todo ferido, ao ponto de Jó pegar cacos de cerâmica para se coçar.
Agora imagine a situação. Um homem que não questionou, que não murmurou, que não, sabe, que não repreendeu-se, assim que eu posso dizer, mas um homem que não se revoltou contra Deus ou se virou contra Deus depois de ter perdido tudo, e agora uma enfermidade que está, sabe, acabando com a vida de Jó. Imagine esse homem como ele não está se sentindo. Esse homem está se sentindo amaldiçoado por Deus. Esse homem está se sentindo, sabe, desaprovado por Deus, castigado por Deus. Jó chegou ao ponto de se coçar com um caco de cerâmica. Eu fico imaginando esse cara. Eu fico imaginando eu e você no tempo que vivemos. Será que nós suportaríamos o processo que Jó suportou? E será que nós suportaríamos o que este homem suportou? Essa é uma pergunta para você. Será que você suportaria passar o que este homem passou? Porque muitas vezes passamos coisas tão pequenas e a gente começa a murmurar e questionar a Deus. A gente começa a perguntar a Deus o porquê de tudo que estamos passando. E muitas das vezes o que estamos passando não se compara com o que este homem passou. Ele tinha todos os motivos para reclamar, ele tinha todos os motivos para se revoltar ou se virar contra Deus, mas ele até então não fez isso. Ele manteve a sua fé e continuou suportando o processo. Sabe, a situação de Jó fica tão feia ao ponto da sua esposa chegar para ele e falar: homem teimoso, amaldiçoa esse Deus e morre. Agora a mulher de Jó está mandando ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. É o que muitas pessoas à nossa volta têm falado para a gente que é cristão. E qual é a graça? Qual é a graça de ser cristão? Qual é a graça de ir à igreja? Qual é a graça de pregar o Evangelho? E qual é a graça de servir a Deus? Vocês não podem fazer nada. Mas a gente falar a verdade é que nós podemos fazer tudo. Mas não fazemos por amor a Cristo. E nós podemos fazer tudo. E deixa eu te falar, deixa de idiotice. E para de ser cabeção. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que estar na casa de Deus. Não existe nada melhor do que pregar as boas novas do Evangelho. Não existe nada melhor do que anunciar as boas novas. Não existe nada melhor que Jesus Cristo, aquele que há mais de 2000 anos atrás se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, escute isso é muito poderoso. A missão do Evangelho não é te poupar de sofrimentos presentes. A real missão do Evangelho é te poupar de sofrimentos eternos. A Bíblia não vai dizer que estamos, sabe, a Bíblia não vai dizer em momento algum que estamos livres dos sofrimentos, que estamos livres do processo. Não, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor estará com você todos os dias da sua vida. Escute o que é algo muito poderoso. Algo muito poderoso é que Deus vai dizer: poupe a vida do meu servo. Isso é muito poderoso, porque Jó perde tudo. Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza. Satanás tocou em tudo, mas Deus vai dizer: um toque na vida do meu servo. E sabe o que é mais louco? É que Satanás também não tocou na vida da esposa de Jó. E aí que entra o casamento. Talvez você já ouviu isso e sabe disso melhor do que eu, mas você sabe por que Satanás não tocou na vida da esposa de Jó?
porque eles eram uma só carne. Quando Deus diz não toca na vida do meu servo, Satanás entendeu. E sabe o que é mais louco? É que Satanás está obedecendo a Deus. Deus dá legalidade, não, você pode fazer isso, mas calma aí, até aqui. Escute, o próprio Satanás entende de obediência. O próprio Satanás entende de princípio mais do que muitos crentes por ele. Satanás sabia que não podia tocar na mulher de Jó, porque eles eram um. Escute, eu não sei como que você se encontra, mas o Senhor pode restaurar tudo aquilo que se perdeu, e é o que vai acontecer com a vida de Jó. A Bíblia vai dizer que Deus vai restaurar tudo o que havia se perdido em dobro. Sabe, talvez eu não falei para vocês, mas teve momentos que Jó questionou a Deus, sim. Porque o que corre nas nossas veias é sangue, nós somos seres humanos. Jó, ele questiona a Deus. Jó, ele vai murmurar. Jó, ele vai perguntar o porquê. Jó vai chegar ao ponto de dizer que ele deveria ter morrido no seu nascimento. E então Deus vai responder a Jó: Jó, aonde você estava? Aonde você estava quando eu criei toda a terra? Quando eu estabeleci até onde o orgulho das ondas quebrariam? Então Jó, ele baixa a bola. E Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Escute, por mais que Jó em algum momento questionou a Deus, por mais que Jó em algum momento murmurou, mas ele não perdeu a esperança. O Senhor me trouxe aqui para te lembrar: é tempo de parar de murmurar, é tempo de parar de reclamar. E você precisa suportar o processo. Você precisa suportar o processo. Até os moços caem, tropeçam, os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correrão e não se cansarão, eles voarão alto como águias. Ei, deixa Deus renovar as suas forças. Você não consegue sozinho. Ei, não tenta na sua força, não tenta do seu jeito. Os caminhos do Senhor são maiores que os seus. Escute, o próprio Jesus enfrentou o processo. Jesus ele foi tentado no deserto. Jesus ele enfrentou a perseguição. Em alguns momentos Jesus tinha que se retirar dos lugares que ele estava, porque as pessoas procuravam matá-lo. E o próprio Jesus enfrentou processos, entenda isso. Jesus não nasceu grande. Jesus não começou grande. Jesus foi gerado no ventre. Jesus nasceu como qualquer outra criança. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele era um homem. Ele enfrentou o que eu e você enfrentamos. E ainda mais, Jesus foi humilhado. Jesus foi caluniado. Jesus foi traído. E Jesus foi levado ao madeiro. Jesus foi levado ao madeiro. E a Bíblia vai dizer que o sol se recusou a brilhar. O sol se recusou a brilhar. Escute, o próprio Jesus
enfrentou o processo. Quem sou eu e você? Quem somos nós para achar que não vamos enfrentar o processo? Que não vamos enfrentar a perseguição? Quem sou eu e você para achar que não vamos enfrentar a humilhação? Ei, quem sou eu e você para acharmos que não seremos traídos? Quem sou eu e você? Se o próprio Jesus enfrentou tudo isso. Mas deixa eu te falar algo, terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, e a Bíblia vai dizer lá em Isaías que ele certamente levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ei, escute, em Cristo você é mais do que vencedor. Suporte o processo. Eu quero encerrar lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 8, vai dizer assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E sabe o que a palavra está dizendo? Sofremos pressões aqui fora, de todos os lados, contudo não estamos arrasados aqui dentro. Ficamos perplexos com os acontecimentos aqui fora, mas não perdemos a esperança aqui dentro. Somos perseguidos aqui fora, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos aqui dentro. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada no nosso corpo. Em tudo somos pressionados, em tudo somos tentados. Ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renovará a cada dia. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Escute, o amor de Jesus lança fora todo medo. Escute, talvez você esteja enfrentando a depressão. Deixa eu te falar, o amor de Jesus lança fora todo medo. E existe um nome acima de todo nome. E o nome de Jesus está acima da depressão que você está enfrentando. Ei, talvez você está enfrentando uma ansiedade tão forte, mas deixa eu te falar, o nome de Jesus está acima da ansiedade que você está enfrentando. Talvez você está enfrentando enfermidades, doenças, mas deixa eu te falar, o nome de Jesus está acima de toda enfermidade ou doença. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os seus processos, mas o nome de Jesus continua acima de todo nome. O nome de Jesus continua acima de todo nome. Se agarre ao Senhor Jesus, se agarre à esperança que é Cristo, se agarre naquilo que Deus pode fazer, não o que os homens podem fazer. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Ei, nós confiamos no Deus da nossa salvação. Eleve os meus olhos para o alto dos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. Não coloque a sua esperança em pessoas. Não coloque a sua confiança em pessoas. Confia no Senhor Jesus e o mais Ele fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus e o mais Ele fará. Não deixe com que a aflição do tempo presente te roube a alegria que é sonhar, te roube a alegria que é acordar todos os dias disposto. Ei, não deixe com a aflição que você está passando. Defina até onde você pode chegar. Nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós podemos o que a Bíblia
nós vamos alcançar o que a Bíblia diz que alcançaremos, nós pisaremos aonde a Bíblia diz que nós pisaremos. Ei, para você que é cristão, escute. Para você que é cristão velho de guerra, ei, quebra esse orgulho. Quebra esse orgulho da religiosidade. Para de achar que você é bom o suficiente, que você não depende dos outros. Pare de achar que você tem mais sabedoria que os que estão começando agora. Ei, pare de achar que você é espiritual demais, ao ponto de não precisar das pessoas. Ei, Deus se revela aos interessados e não aos religiosos. Ei, pare de achar que tudo é do demônio, não é. Pare de achar que tudo é pecado, não é. Ei, pare. Existe algo de Deus para as nossas vidas e é grande demais. Existe algo que Deus quer fazer na cidade de Jaguaré. Ei, não se refere a apenas um ou dois, mas se refere à igreja do Senhor se unir nesses dias para fazer a diferença. Ei, tem pessoas morrendo à nossa volta enquanto discutimos o que é de Deus e o que não é de Deus, o que pode e o que não pode. Ei, tem jovens nesse exato momento perdendo as suas vidas. Ei, enquanto estamos discutindo, enquanto a igreja está discutindo, enquanto estamos um atacando o outro, o tráfico cresce cada dia mais na nossa cidade. Cada dia mais tem jovens se perdendo. Cada dia mais tem pessoas tirando a sua própria vida. Ei, você precisa acordar. E o que eu estou falando é para você que é cristão, para você que é crente. Ei, você precisa abrir os seus olhos, você precisa acordar. Nós precisamos acordar. Nós carregamos o que esse povo precisa. Nós carregamos o que essas pessoas precisam. Ei, eu e você temos as ferramentas, eles não. Eu e você carregamos o mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dentre os mortos. Eu e você carregamos o que a cidade de Jaguaré precisa, o que o Estado do Espírito Santo precisa, o que a nação brasileira precisa. Eu e você carregamos isso. Pare de discutir, pare de se atacar e vamos anunciar as boas novas do reino. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura até que venha o Senhor. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sim, a nossa luta é nas regiões celestiais. Mano, tem uma frase que eu acho muito poderosa. A igreja é o único exército que uns combatem os outros. E é tempo de parar de se combater. Não é sobre a igreja A ou sobre a igreja B. É sobre saquearmos o inferno e povoar os céus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Existe muito mais de Deus para você. Ei, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são maiores que os seus. Ei, você não precisa tirar a sua vida. O Senhor tem vida disponível para você. Ei, você não precisa esconder o que você está passando. Ei, o Senhor está enviando pessoas para ajudar você, assim como foi com Jó. Os amigos de Jó chegam ao ponto de repreendê-lo. Os amigos de Jó chegam ao ponto de: ei, Jó, você está errado. Ei, você precisa abrir o olho e voltar para a presença e voltar a buscar a Deus. E é isso que a igreja precisa fazer: abrir os olhos, deixar com que o Senhor remova todas as escamas, toda a cegueira espiritual e olhar para as pessoas que estão lá fora. É isso que a igreja precisa fazer: acordar nesse tempo. A igreja está dormindo demais. Ei, nós carregamos a esperança que as pessoas precisam. Essa é a mensagem de hoje. Que você
que você possa levar isso para o seu espírito e julgar isso. Ei, mas vamos juntos fazer história. Eu não sou melhor do que você, miserável homem que sou. Mas nós estamos indo para o mesmo lugar e eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Acorda, igreja, levanta, igreja. Ei, resplandece. Abra os seus olhos, abra a sua boca. Eu não vou deixar que as pedras clamem no meu lugar. Sim, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, que você seja um diferencial da glória de Deus por onde quer que você passe, por onde quer que você ande, e vamos juntos fazer história. Amém.